Olá pessoal, tudo bem? Vamos então aqui a mais uma explicação do assunto sobre desvios posturais, tá? Foi um assunto aí que nós estudamos e aplicamos nessa atividade. Não esqueça de colocar seu nome completo nesse espaço, é a primeira atividade que você vai fazer. E aqui nós temos o texto para leitura, explicação do que virá em seguida, que são algumas questões sobre esse assunto. Então, fala sobre os desvios posturais, onde o que nós temos que destacar é que as causas mais comuns dos desvios posturais é a má postura, tá? E uma deficiência, uma flacidez na musculatura, devido que à falta de atividade física. Então, uma menor quantidade de esforço muscular, né, que a pessoa não tem, e aí essa musculatura flácida vai ocasionar ou facilitar um desvio postural, tá? Aí nós temos também o uso incorreto da mochila, a utilização de calçados inadequados, o sedentarismo, o excesso de peso, tudo isso pode então trazer problemas sérios com relação a desvios posturais. As principais alterações posturais são a hipercifose torácica, a escoliose tóraco-lombar e a hiperlordose lombar. A cifose, resumindo aqui o termo, seria um desvio da coluna para frente, que ocasiona a posição de corcunda, com pescoço, ombros e cabeças inclinados para frente. A escoliose, resumindo aqui também esse termo, escoliose tóraco-lombar, seria uma curvatura normal da coluna para um dos lados do tronco. Então vai ter aquela inclinação lateral na pessoa. Ombros e quadris ficam então com um lado mais alto que o outro. Nós temos também a lordose, né, na sequência, que seria uma acentuação da curvatura lombar, o que deixa os glúteos mais destacados e a barriga mais saliente. Então, fica selado, né? A pessoa fica assim selada, aquela curvatura muito forte ali na coluna. Algumas medidas que ajudam a prevenir esses desvios. Os cuidadores devem prestar atenção quanto à posição, no caso dos seus filhos, né, ou o responsável, quando falo os cuidadores. Então, como é que a criança dorme, como é que ela senta, como caminha, como é que usa o computador e o celular, como é que assiste TV. E aí, a partir dessa visualização de como ela está se comportando, ela vai estar também orientando a criança, ao adolescente, a se organizar com relação à postura. As crianças não devem carregar mais do que 10% do seu peso corporal na mochila e deve usá-la nas costas, né? Com as alças, tudo direitinho, equilibradamente, ou seja, as duas. Eu já vi aí gente levando a mochila de um lado só. Então isso pode ocasionar também um desvio postural, uma dor lombar seríssima posteriormente. E os professores, né, podem estar também orientando seus alunos quando na sala de aula, quando em atividades também, como manter a melhor postura. Realização de atividade física regular, essa não pode faltar como o principal conselho, tá? Nós vamos ter uma musculatura fortalecida, articulações e ossos também mais fortes para suportar alguma má postura que a gente pode estar em algum momento. O diagnóstico dos desvios posturais é feito por um médico, um fisioterapeuta, e deve ser realizado o mais rápido possível, quando se sente alguma dor ou se percebe mesmo alguma inclinação da coluna, como a gente falou, ou na região lombar, ou na região torácica, ou na região do pescoço. Tá? Então aqui nós temos um resumo sobre o que nós acabamos de falar, em cada um desses desvios principais, e aqui um dado muito importante do que quanto a nossa coluna sofre de pressão durante um dia inteiro. Então, deitado de lado em torno de 25%, 75% deitado de barriga para cima, 100% do esforço na coluna quando a gente está em pé, quando fica sentado 140%,
Quando em pé e flexiono o quadril, 150%. 185% de esforço na coluna quando se está sentado, mais flexão do quadril. 220% em pé, mais flexão, mais pesos. E 275% quando se está sentado, flexão e mais pesos. Então, veja aí o quanto nossa coluna sofre de pressão diante de posições, digamos, naturais durante o dia. Imagina se a gente está numa má postura e já com toda essa pressão sofrendo na coluna. Aqui uma imagem que mostra a relação entre a posição normal e os maus hábitos posturais. Tá, aqui a primeira é a postura correta, na sequência um tronco um pouco inclinado para trás, depois aí uma lordose, um exemplo aí da lordose, onde tem essa setinha aí, acima do bumbum aí nas costas, né, mostrando onde é a curvatura principal que identifica a lordose. Inclinado para frente seria a cifose, os ombros caídos, fletidos para frente, e na sequência tem aí também a cabeça para frente. Então vejam aí posturas que podem ser normalmente adquiridas no dia a dia e principalmente agora na nossa fase de adolescência. Aqui a principal, vamos dizer, inclinação da coluna por ocasião dos desvios, nós vamos ter aí a normal, e na sequência a lordose, onde é que fica ali a maior inclinação, a cifose e a escoliose, tá? Muito bem ilustrado aqui para que você identifique e possa a partir de então cuidar da sua postura, cuidar da sua coluna. Aqui a relação entre a inclinação do corpo e o peso sobre a coluna. Nós vamos ter que, quando você está com uma inclinação zero, você, mesmo assim ainda vai ter um esforço de 6 kg ali na sua região do pescoço, na coluna. E à medida que vai inclinando 15 graus, 12 kg, 30 graus, 18 kg, 45 graus, 22 kg, 60 graus, você vai ter um esforço de 27 kg ali no seu pescoço, na sua coluna. Tá? Então vamos ficar atento muito a isso. Gente, e o que é uma boa postura? Vamos lá agora assimilar o que nós acabamos de ouvir. É a atitude que uma pessoa assume utilizando a menor quantidade de esforço muscular em qualquer movimento. Então, isso é ser uma boa postura, é saber como ficar sentado, em pé, andando, correndo, transportando alguma coisa, fazendo algum esforço, né, transportando algum peso. É você utilizar a menor quantidade de esforço muscular possível. E aí você precisa estar, inclusive, com a sua musculatura fortalecida para que você saiba realmente utilizá-la. Quais os 3 desvios posturais mais comuns? Escoliose, hiperlordose e hipercifose torácica, né? E entre parênteses aí, um nomezinho resumido, mais fácil de lembrar e de aprender. Vamos então agora ao conceito de cada uma delas. Descreva um conceito de lordose. E agora, o que você acha aí? O que você encontra de acordo com o texto e com a explicação que nós tivemos? Vamos aqui para a terceira bolinha aqui, que diz acentuação da curvatura lombar, o que deixa os glúteos mais destacados e a barriga mais saliente. Tá bom? A quarta questão, do conceito de escoliose. Lembra que a escoliose é uma inclinação para os lados. Então, qual vai ser aqui? Curvatura normal da coluna vertebral para um dos lados do tronco. E os ombros e quadris ficam com um lado mais alto que o outro. Tá? Também aqui na terceira bolinha. Na sequência, nós vamos ter a quinta questão. Descreva um conceito de cifose. E aí, qual dessas 4 a gente vai encontrar? Terceira bolinha, olha lá. Desvio da coluna torácica para frente. Ombros fletidos para frente, o que ocasiona a posição de corcunda, com o pescoço, ombros e cabeça inclinados para frente. Tá? Então aí está a explicação, a resposta da quinta questão. A sexta, quais as 2 causas mais comuns de desvios posturais?
E aí, vamos ler todas para a gente ver? O exercício físico intenso e o excesso de alimentação também pode ocasionar sim, mas aqui nós estamos falando das mais comuns, tá bom? A falta de atividade física é a má postura. Olha, essa segunda aqui tem sentido. A outra, a má postura e o condicionamento físico deficiente. Má postura a gente já viu que é uma causa comum e o condicionamento físico deficiente também é. Vamos ver a última aqui e vamos ver qual é a mais correta. Levantar peso e excesso de alimentação. Bom, veja que todas as quatro aqui têm alguma coisa a ver, tá? Mas a mais correta aqui seria a terceira bolinha. A má postura e o condicionamento deficiente, tá? Claro que o condicionamento físico deficiente pode ser por um excesso de atividade física, pode ser por levantamento de peso e pode ser também pela falta. Então, aqui ficou uma resposta mais clara, mais abrangente, mais correta. Na sétima, nós vamos ter aqui, assinale corretamente a relação entre a inclinação do pescoço e o peso sobre a coluna. Então, gente, para você lembrar aqui, bem fácil, é só você ver que quanto mais inclinado, maior o esforço. Então, 0 graus, 6 quilos de esforço. O próximo aqui, 15. 15 graus seria quanto? Qual é o próximo? 12. Depois, 30 graus, 18. 22, 45 graus, 22 quilos. E 60 graus nós vamos ter 27 quilos, tá? Então, um detalhe importante dessa questão é que nós temos que responder todas para poder liberar para você enviar a atividade, tá certo? E vamos então à oitava questão, que também responde semelhantemente como essa anterior aí que acabamos de fazer. De acordo com a pressão exercida na coluna, em pé, não, vamos começar aqui, 25% seria o quê? Deitado de lado. 75% deitado de barriga para cima. 100% em pé, lembra? Está lá no quadro lá em cima. Sentado seria quanto? 140%. Em pé mais flexão de quadril, 150%. Vamos ver aqui, é isso mesmo. Em pé mais flexão de quadril. 185% sentado mais flexão de quadril. Tá aqui, ó. Sentado mais flexão de quadril. Aqui, 185%. 220%. 220% é em pé, mais flexão, mais peso. Pronto, é a última aqui, ó, 220%. E 275%, é o que ficou faltando aqui, inclusive, sentado, mais flexão, mais peso. Pronto, aí agora liberou para você enviar. Terminou aqui de fazer e responder todas as questões. Você clica aqui em enviar e aí finaliza a atividade. Parabéns pela sua participação e muito obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima atividade.